Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובסופך ובקומך. וקשרתם לאותת ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Shabbat Shalom, Leculan, Shabbat Shalom a todos que estão no canal Techuvá Total e a todos que estão no caminho de Techuvá em toda a face da terra. Hoje é Shabbat, eu sou o Renato de Príncipe e tenho o prazer de trazer para você o estudo dessa maravilhosa porção Re'ê. E vamos tornar esse Shabbat como o Eterno nos ordenou, transformar esse dia num dia especial, assim como ele escreveu com a sua mão, Zahoret Yom Shabbat Lekadishu, um dia especial, um dia santificado para o Eterno. Então, abre o teu coração para a gente acompanhar esse estudo, um estudo maravilhoso. Espero conseguir transmitir corretamente, nas palavras corretas, saiam da minha boca, para que você entenda, entenda o que o Eterno está nos trazendo através de Moshe nessa porção. Durante a semana o canal apresentou aí a leitura diária, né? Você acompanhou a cada dia alguns trechos da porção para poder conhecer todo o assunto que vai ser tratado, para poder já cada dia ter meditado em cada uma das dos trechos, dos versos que foram salientados. E hoje a gente vai trazer então o estudo, uma interpretação de algumas partes dessa porção bastante grande. Então, abre o teu coração, se prepare para a gente dar continuidade a esse estudo. Esse estudo começa no capítulo 11, verso 26 do livro Devarim, e começa assim: Re'ê, vede. Eu comecei com o verbo nesse tempo, segunda pessoa do plural. Por quê? Em geral, você vai encontrar o verbo na terceira pessoa do plural do verbo ver. Né? Por que eu fiz essa mudança? Né? Você viu aí durante a leitura que eu tentei fazer uma tradução bem ao pé da letra, ou seja, é quase o que a gente chama de uma tradução interlinear, né? Cada palavra daqui trazendo exatamente uma palavra aqui embaixo. Às vezes o verso ficou um pouquinho difícil de ler, porque não é a forma trazida nas traduções
usuais, né? E muitas vezes colocar o verbo de uma forma muito formal confunde um pouco, eu sei que confunde, porque a gente está acostumado a falar, né? A falar, transmitir a nossa comunicação via oral, frente a frente, e aí muitas vezes a gente não usa o verbo da forma mais, digamos assim, mas na forma não mais erudita, mas na forma mais correta da nossa gramática. Então, o que acontece na nossa língua? Né? Nós tivemos um período em que a família real veio para o Brasil, vieram muitos nobres, e os nobres eram muitos ex-nobres, né? Eles se tratavam por nós, então cada pessoa se apresentava como nós somos importantíssimos. Né? E as pessoas que ouviam tratavam ele de vossa mercê, né? Vossa mercê, que significava vossa graça, vossa benevolência, vossa bondade. E o vossa mercê passou a vós mercê e passou ao você que nós utilizamos hoje. E no dia a dia a gente utiliza o você com o verbo na terceira pessoa. Então acabou aquele negócio de primeira pessoa e segunda pessoa do plural e passou para a terceira pessoa do singular e do plural. E a gente conversa assim, eu vou falar aqui muitas vezes, apesar de ter escrito diferente, porque é uma linguagem mais informal, uma linguagem mais do nosso dia a dia, e facilita muito o nosso entendimento. Mas aqui na escritura a gente tem que ter um cuidado muito especial para não incorrer em alguns erros. Por exemplo, o verbo ver aqui. Quando a gente fala vejam, significa que Moshe está falando vejam para eles. Né? O verbo está na terceira pessoa. Então, muita gente entende assim, olha, Moshe falou vejam para eles lá, que estavam lá na divisa de Moabe com Jericó, antes de atravessar o rio, era para eles. Hoje não, hoje é diferente. Isso aí é velho, isso aí mudou, isso não se aplica a nós, mas não, Moshe está falando para um grupo de pessoas, ou seja, aqueles e nós. Então ele está falando para vós, né? Então para a segunda pessoa do plural. Então hoje nós temos que ouvir a mesma instrução que eles ouviram lá atrás. É a mesma palavra que estava sendo dita lá, está sendo dita aqui. Por isso que eu fiz essa tradução. Vão ter alguns erros, porque também não é a forma que a gente escreve normalmente, então precisa muito cuidado, precisa muita atenção para fazer esse tipo de tradução. Mas eu quis me arriscar justamente porque, no meu entendimento, muitas vezes, quando a gente usa a terceira pessoa no lugar da segunda pessoa, numa linguagem escrita, fica faltando entendimento. Então vamos ouvir aqui o que Moshe estava dizendo. Re anochim noten lifnechem. Vede, eu coloco diante de vós Hayom, hoje, naquele dia, há 3.300 e tantos anos lá atrás, e hoje, aqui, né, neste dia, 22 de agosto de 2025. É a mesma informação, não mudou nada, nada ficou velho, nada é mais novo do que isso. Essa informação é uma informação novíssima, que nós devemos aprender, que nós devemos ouvir, que nós devemos prestar atenção. E o que ele coloca diante de nós? Brahá o Kelalá. Bênção e maldição. Poxa, não dava para colocar só a bênção, porque a bênção é mais fácil, as bênçãos a gente não precisa se preocupar. Mas bênção e maldição, por que isso? Porque nós temos que escolher. Nós temos que exercer a nossa capacidade de escolha. Nós devemos fazer isso conscientemente. Você tem duas opções para você escolher exatamente aquela que você quer seguir, quer aprender, quer viver de acordo com ela. Então, é importante perceber isso. Né? Nós temos que escolher entre a bênção e a maldição. Por quê? Porque nós temos a Hatson Hofshi, uma escolha livre.
Nós temos essa liberdade, também conhecido como livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, ou seja, a nossa escolha, nós escolhemos e vamos então ser cobrados por aquilo que nós escolhemos. O nosso julgamento vai ser em cima das nossas escolhas. Escolheu bem, ótimo. Escolheu mal, coitado de quem escolheu mal. Então, reir significa ver, mas ver com seriedade, com profundidade, examinando, vendo os detalhes, vendo o que é uma coisa boa e o que é uma coisa ruim, o que é uma bênção, uma maldição, porque às vezes o detalhe que distingue é bem pequeno. Né? Você às vezes tem, pelo seu dia a dia, você tem dúvidas em saber se aquilo é bênção ou se aquilo é maldição. E Moshe vai trazer nesse livro, nesta porção, nas próximas, ele vai trazer muitos exemplos. A porção Kitavô, logo nós vamos ver a porção Kitavô, ele vai colocar detalhadamente essas informações para a gente. Então, vamos acompanhar, vamos com calma e vamos seguir. Et Abraha, a bênção, Asher Tishmeu El Mitzvot Adonai Elohechem. Quando ouvirdes as mitzvot, ou seja, os mandamentos, as ordens, o que o Eterno diz que a gente tem que fazer, ou seja, e o que a gente também não tem que fazer, né? A gente não deve assassinar, a gente não deve roubar, a gente não deve falar mal do próximo, a gente não deve ter inveja do próximo, a gente não deve cobiçar o que é do próximo, a gente não deve adulterar o que é do próximo. Então, tudo isso é uma mitzvah. Junto tudo é mitzvot. Né? São as mitzvot, os mandamentos, conhecidos como os mandamentos do Eterno. De Adonai, vosso Elohim. Moshe coloca que ele é o nosso Elohim, ou seja, Elohim é o Criador, Elohim, Bereshit para Elohim et Hashamayim et haaretz. No princípio criou Elohim, criou o nosso Criador, os céus e a terra. Então, nosso Elohim, ele está colocando que ele passou esses mandamentos para nós. Que eu, Asher Anohi Metzaveh Aterhem Hayom, que eu ordeno a vocês hoje, porque a mitzvah, a mitzvot, a metzaveh são as mesmas palavras, significa ordenar, as ordens, os ordenamentos, né, os juízos que o Eterno coloca para nós. Moshe está também mandando, porque Moshe tinha essa prerrogativa de mandar para todo mundo o que eles deviam fazer. Por quê? Porque ele falava com o Eterno face a face, ele falava com o Eterno 120 dias sobre o Monte Sinai falando com o Eterno. Olha só o que ele não ouviu, olha só as maravilhas que Moshe deve ter ouvido, que não deu tempo dele passar para a gente, porque foi muito intenso, foi muito aprendizado, e ele então trouxe isso, culminou e trouxe isso para nós entendermos hoje. Né? Então, aprendendo essas mitzvot do Eterno, é que nós vamos fazer a escolha entre Brahá e Kelalá. Conhecer isso. É como uma mãe que vai treinar o seu filho, a sua filha, vai falar assim: meu filho, vá lá no mercado, vai lá na mercearia e compre lá uma dúzia de banana. Mas a banana, ela precisa ser assim, esse tamanho, com essa cor da casca, não pode ter aquele monte de pintinha preta, não pode estar caindo do cacho, tem que, na dúvida, sente o cheiro da fruta, vê se está bom, porque se tiver muito maduro vai estragar logo, a gente não vai comer, se tiver muito verde vai estragar antes de amadurecer. Então você tem a ordem, né? A ordem é você ir lá escolher aquilo conforme ela te ordenou, conforme ela disse para você escolher. E você vai escolher, então, aquela banana que é uma bênção, que vai trazer alimento, que vai trazer, vai te fortalecer, vai te agradar, vai te trazer muito sabor naquela fruta. E a outra que já vai estar muito passada ou muito verde não vai ser adequada, porque você não vai saborear e ter o mesmo prazer comendo aquela fruta.
Então é mais ou menos isso, né, para você ter uma ideia do que é, né, do que é saber escolher entre os mandamentos. Só lembrando você que eu coloquei aqui do lado alguns textos da Escritura, né, tem aqui embaixo da minha imagem, que não vai ser trazida junto do PDF quando a gente colocar no YouTube, né, quando a gente colocar no Telegram, desculpe, mas você tem aqui alguns trechos da Escritura, de vários capítulos e versos que você tem referência aqui. Né? Então você tem aqui, ó, desde o Tanar até os escritos nazarenos, você tem referências a esses textos que nós estamos trazendo aqui. Então, para você consultar depois, né, para você consultar no momento em que você for estudar essa porção com mais vagar, né, você pode amanhã, depois do Shabat, você pode estudar rapidamente, passar, né, examinar esses textos. Então vamos prosseguir. Então a bênção, eu não li a bênção, Et Abrahá, e a bênção Asher. Desculpe, eu li assim. V'hakelalá im lo shimeu el mitzvot Adonai Elohechem. Então a maldição é quando você não ouvir as mitzvot de Adonai, o teu Elohim. Ou quando nós não ouvirmos, né? Porque aqui Moshe está falando para todo um grupo grande, para nós todos aqui, eu do lado de cada câmara, você do lado daí da câmara, para todos nós que nós temos que ouvir essas mitzvot do Eterno, esses mandamentos, essas ordenanças do Eterno. Então nós precisamos ouvir isso e a gente vai receber a maldição quando a gente não ouvir. Lotsimeu, vê sartem e vos desviardes me radéria do caminho asher anohi metzaveh terrem rayon, do caminho que eu vos ordeno hoje. Moshe está dizendo todos os detalhes para ninguém ter dúvidas, para ninguém me dizer, olha, eu não fui avisado, eu não sabia disso, eu cheguei agora, não estou sabendo de nada disso não. Né? Moshe falou, eu não ouvi. Moshe falou, escreveu, está aqui, você pode ler e você pode praticar. Rayon, hoje, Moshe ordena hoje, não foi naquele dia, não foi amanhã, mas é hoje. Hoje é o dia mais importante da nossa vida, é hoje que nós devemos praticar. Lelechet Aharei Elohim Aharim, para seguir após outros Elohim, ou seja, seguir outras ideias de deuses de metal, deuses de pau, deuses de pintura, deus de fotografia, deus de personagem, deus de automóvel, deus de trabalho, milhares e milhares de deuses aparecem na nossa frente todos os dias. Né? Então não saia de Elohim que você conhece, que te deu os mandamentos em 2 tábuas de pedra, que ele quebrou, Moshe quebrou, depois ele mostrou de novo, mais 2 vezes as tábuas escritas com as mesmas palavras, para você não ter dúvida, para você não dizer, não sei exatamente o que é, e aí você vai atrás de outros deuses Asher lo Yedaetem, que vós não conheceis, aqueles que aparecem do nada, aqueles que aparecem ali de alguém que inventou um deus de uma cor, colorido, com tromba, sem tromba, enfim, de várias formas, que aparecem a todos os dias. Todos os dias está aparecendo Deus aí pela frente, e aí você faz o quê? Você
Deixa, quem quiser que siga, você não vá atrás desses deuses estranhos, desses deuses que você não conhece. O Eterno abomina esses deuses criados pelo homem. Então nós tivemos aqui 3 versos, né? 3 versos que são tudo que você precisa saber. A gente podia parar aqui agora, olha, vamos parar porque já eu entendi o que eu tenho que fazer. Amar o Eterno, guardar os seus mandamentos para fazer esses mandamentos e me afastar das ordens que ele não deu, das ordens que outros disseram que ele deu, mas que ele não deu. Então aqui a gente já não precisava fazer mais nada. Entendeu isso, entendeu tudo. Né? Entendeu isso, eu vou dizer que não há uma probabilidade de você vai estar no Roland Rabá. Porque se você entender isso, a probabilidade é 100%. Você vai estar lá. Nós praticarmos isso, nós vamos estar lá. Porque o Eterno faz graça aos milhares daquele que o amam e obedecem os seus mandamentos. Ele falou isso, nós vimos na porção Vait Hanan, com Moré Raimson e Moré Marcos Felipe, aqui nós vimos essa instrução. Faço graça a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa é a segunda ordem do Eterno naquela tábua de 5 mandamentos onde nós devemos nos relacionar com o Eterno. Então, você vê aí que não é difícil, que não é nada impossível, que é bastante simples a gente seguir essa instrução. Verraiá, que enviar, e será quando te trouxer, quando vou entrar, né, quando você entrar, Adonai Elohecha el haaretz asher atah ba shamah, a terra, né, a terra que tu entras nela para te apossares, você vai morar lá, você vai se apossar daquela terra, porque o Eterno está concedendo essa terra para você. Lechistá ve natata et habraha al har grizim ve'at ve'et ha kelala al har ival. A bênção você vai colocar no Monte Grizim. E a maldição você vai colocar no Monte Ival. Por que tem que colocar a bênção no monte e a maldição no outro? Não pode ficar misturado ali junto. Vamos voltar lá ao exemplo das bananas. Né? Você tem lá as bananas boas para comer, aquelas outras verdes, aquelas outras muito maduras. Se você coloca junto, na hora que você for comer, você tem a grande chance de pegar uma que está verde ou uma que está madura demais. Então já está quase passando. Você quer aquela saborosa, aquela que está no ponto para comer. Então você separa antes. Ó, essa aqui está boa para comer agora, essa aqui já passou, joga fora. Aquela ali está verde ainda, só vou conseguir comer depois de amanhã. Então você separa o que é bom, separa o que é ruim. É assim que a gente faz, é assim que a gente observa tudo que vem à nossa frente, porque no dia a dia, no hoje, todas as ações que você for fazer, você pode perceber detalhes nela. Essa aqui atende às 10 palavras do Eterno. Essa aqui atende 2. Essa ação aqui atende 3, essa aqui atende 9. Né? Então não pode, tem que atender as 10. Porque senão você não está atendendo. Você não pode guardar só um mandamento. Né? Ó, guardo todos os mandamentos, mas o Shabat eu não guardo porque não dá para guardar o Shabat. Ora,
Não é que não dá para guardar o Shabat. Você não guarda o domingo? Você não fica à toa no domingo? Você não fica em casa descansando no domingo? Fica no sábado. Ficar no Shabat é a mesma coisa. É uma questão de decidir seguir a palavra do Eterno e não seguir o que dizem para você seguir, deuses que você não conhece. Eu tenho para mim que se o Eterno falasse assim, vamos descansar no primeiro dia, vamos separar o primeiro dia, esse dia vai ser um dia Kadosh, esse dia vai ser santo, o primeiro dia. O malandro Obol ia chegar e falar assim, não vai ser o primeiro dia não, vai ser domingo, vai ser o Shabat. E eu tenho certeza que iam fazer isso. Então, o dia que o Eterno escolhesse, iam mudar. Mas aquele que guarda os mandamentos do Eterno, vai guardar o que o Eterno falou, sem perguntar para quê, por quê, porque não é outro, porque é esse, porque não importa. Então, Monte Grisim, bênçãos. Monte Erival, as maldições. Na porção que Tavô, você vai entender. Moshe vai colocar no Monte Grisim uma lista, uma lista de bênçãos. E no Monte Erival, uma lista de maldições. Então isso é o que nós temos que lembrar, essa orientação do Eterno de fazer segundo nós temos esse ensinamento aqui. Então, na porção que Tavô, nós vamos ver isso, esses detalhes. E nós vamos ver lá em Yehoshua, por exemplo, que ele vai edificar um altar a Adonai, como nós vamos ver que o Eterno vai dizer, Moshe vai orientar a fazer isso, ele vai construir um altar a Adonai no Monte Eival. E aí, Moshe vai dizer onde é que está esse monte, onde é que estão esses montes para as pessoas não se perderem. Porque Moshe viu, Moshe viu lá de cima do monte, quando o Eterno mostrou ele viu onde estavam os montes, mas o povo não conhece ainda, esse povo nunca saiu do Egito, muitos nasceram no meio do deserto, então eles não sabem onde é o Monte Ebal. Halor, Remá, Ba-Ever, e eles então estão cruzando, Ever, cruzando Hayarden, o Yarden, Aharei, Derer, Mivó, após o caminho Mivô da descida a Shemesh do sol Baeretz, na terra, Hakenani do cananeu, Ha-Ishe Ba-Aravá, Mul, assentado na planície, no Aravá, planície de Mul, diante Hagilgal, do Gilgal, dessa região chamada Gilgal. Etzel Elonei Moré, próximo das planícies de Moré. Lembrou? Moré aqui não é professor, não. Moré aqui é o carvalho. Você já leu isso, você já ouviu isso. Porque aí muita gente pergunta, mas por que o Eterno escolheu esses dois montes? Por que ele não escolheu o Corcovado e o Pão de Açúcar, por exemplo? Porque naquela época não se conhecia o Brasil ainda. Ele escolheu esses dois montes. Por que ele escolheu esses dois montes? É muito importante a gente lembrar lá do começo, de Bereshit. Bereshit nos traz muita informação e a gente precisa lembrar dessa informação. Vamos ver nosso pai Abraham. Abraham, nasceu aqui nessa região de Ur, na Mesopotâmia, o berço da civilização humana, o ser humano nasceu aqui entre os rios
Tigre e o rio Eufrates. Então ele saiu daqui com seu pai, o seu irmão Nahor, sua esposa, a esposa de Nahor, o seu sobrinho neto, né? Então ele saiu daqui e foi, né? Caminhou toda essa região aqui, passou em Harã, ficou ali muito tempo, trabalhando lá com seu pai, fazendo estatuazinha de santinho, lá, aquelas coisas dele lá. E aí, depois, quando seu pai morreu, o Eterno falou, Ler Lerá, junta as tuas coisas e vá, largue a tua família, larga esse negócio de fazer estatueta aí, vá para a terra que eu vou ordenar para você. E ele foi para onde? Foi para onde? Para Xerém. Lembra que ele ficou lá em Xerém, acampado? Né? Ele ficou ali acampado, sobre o carvalho, né? Sobre o Moré, ele recebeu 3 anachim do Eterno. Né? Então, toda aquela história lá foi aqui, nessa região aqui de Xerém. No Rio de Janeiro nós temos um lugar chamado Xerém, né? Que eu tenho certeza que tem a ver com isso aqui. Né? Só que é X, R, M, Xerém. Um lugar bastante, uma cidade bastante singular aqui no Rio de Janeiro. Né? Muito legal essa cidade aqui. Eu ia algumas vezes lá porque lá nós temos um grande laboratório de metrologia, que é uma área que eu trabalhava. Então aqui ele parou em Xerém. Depois deu fome, foi lá para Mitzrayim, né? Mitzrayim aqui embaixo. Ele foi lá para Mitzrayim e voltou. Acho que eu apaguei meu nome aqui. Aqui. E aí ele voltou, né? Ele voltou aqui para Beersheba. Então isso aqui é a primeira parada em Xerém. Mas lá em Beersheba ele teve um filho, cresceu, né? Seu filho cresceu, aí seu filho teve lá uma filha, a mulher dele morreu, Sara morreu, mandou buscar lá uma mulher para seu filho casou depois de muito tempo, teve 2 gêmeos, né? Yaakov e Esav. E aí, lá naquela confusão toda lá da lentilha, da primogenitura, da bênção, né? Você lembra isso tudo em Bereshit. Se você não lembra, lá já nós vamos retomar esse estudo e você vai ver. E aí, o que acontece? A mãe dele fala assim, olha, querendo protegê-lo do irmão, fala assim, ó, está na hora de você casar, você vai lá para Arã, buscar uma mulher lá. E aí ele saiu e foi para Arã. Foi para Arã, terra do seu tio Lavã, e se apaixonou por Rachel, casou com Leia, casou com Rachel, teve uma penca de filhos. Quando nasceu seu filho, Yosef, ele então falou, vou embora. Vou embora, mas Lavã, seu sogro, deu um jeito dele ficar lá, convenceu ele a ficar, ele ficou mais 6 anos lá. E aí chegou um dia que ele falou, não dá mais para ficar aqui. Na Arã não dá, em Arã não dá, porque Lavã não é um homem justo para se trabalhar com ele, eu vou embora. Falou para a mulher, Leia falou para a mulher Rachel, falou com todos os meninos, com as outras mães, né? Falou com todo mundo, falou, olha, não dá para ficar mais aqui, vamos embora, nós não vamos voltar mais aqui. Eu vou dar 10 minutos para vocês irem lá pegar alguma lembrança para a gente ir embora, que nós não vamos ficar aqui. A Raquel foi lá dentro, pegou uns santinhos, lá umas estatuetas lá do pai, e foram embora. Então, 10 minutos, vamos embora. 10 minutos, montaram nos camelos e foram embora. Aí aconteceu muita coisa no caminho, né? Encontrou o irmão, resolveu, fez parte, pá. E aí, onde é que ele foi parar? Onde é que ele comprou um lugar lá por 100 dinheiros? Xerém. Novamente, em Xerém.
ficou lá 10 anos e depois foi para Beersheba. Então você vê que tanto Avram quanto Jacob, para ir para a terra da promessa, eles tiveram que passar nessa região de Sherem. Não é à toa que o Eterno, ao atravessar o povo do deserto aqui de Moabe para a terra, ele vai fazer esse povo passar pelo mesmo lugar, ter essa mesma experiência de ir a Sherem. E lá em Sherem tem o quê? Tem exatamente esses dois montes, né? Esses dois montes aqui, que é o Monte Grizim e o Monte Eival. Monte Grizim e o Monte Eival. Olha para esses dois montes, né? Uma foto bem antiga, o Monte Grizim. Hoje já tem bastante gente morando aqui em cima. O Monte Eival continua pelado, né? Continua pelado, tem muitas cavernas aqui onde eles retiram calcário hoje, né? Mas os dois montes são muito parecidos. O Monte Eival, ele é um pouquinho mais alto que o Monte Grizim, né? Uma pequena coisa, né? Nessa região que é chamada de Shomron, Samaria, conhecido como Samaria. Essa região aqui, esses dois montes aqui, eles são muito parecidos. Se chover aqui, vai chover aqui também. Se der um terremoto aqui, vai desabar os dois morros. Então, tudo que acontecer que pode atingir esse local vai acontecer nos dois montes. E não é por coincidência que o Eterno falou no Monte Grizim, você vai colocar a bênção, e no Monte Eival você vai colocar a maldição. Por quê? Porque externamente é igualzinho. Você, internamente, você vai escolher o que você quer. Percebendo isso? Então, aquele que conhece a palavra do Eterno, ele está garantido? Não. Se ela não estiver dentro do coração, se ela estiver só fora, se você sabe, mas não pratica, não adianta nada. Você tem que interiorizar, botar no teu coração, fazer respirar isso. Agora, mais uma particularidade aqui. Presta atenção aqui no Monte Grizim. Monte de terra, com vegetação, né? E aqui o Monte Eival. Muita pedra, muita rocha, né? muita rocha, um solo difícil de nascer alguma coisa aqui. Então, se chover aqui no Grizim, se chover no Eival, o que vai acontecer? O Grizim vai brotar. E o Eival? Não vai crescer, não vai dar nada. Então percebe por que o Eterno fez essa escolha? Então, o Grizim e o Eival, eles têm essa simbologia justamente porque a palavra do Eterno desce igual para todo mundo. Mas só aquele que interioriza, que pratica, que coloca dentro do seu coração é que vai, então, que vai escolher o Monte Grizim, que vai escolher as bênçãos. Não é o monte que é abençoado, não é o monte que é amaldiçoado. É uma simbologia para mostrar que aquele que tem dentro de si a capacidade de crescer, de se desenvolver, de aplicar a palavra do Eterno, vai se desenvolver. Já os outros, aqueles que não guardam os mandamentos do Eterno, vão pelo caminho, e o caminho da maldição. Você escolhe, separa as bananas boas aqui e deixa as ruins para cá. Na hora que você for comer, você vai comer dessas daqui.
decora as bênçãos, decora as maldições e escolha as bênçãos. Porção Lavô, nós traremos aqui, o Moré vai trazer, o Moré da escala vai trazer aqui as bênçãos e as maldições desses locais. Então, você vê, né, como o Eterno é detalhista nessa. Nós passamos por Bereshit já quase um ano, já, né, já tem 10 meses praticamente que a gente passou por Bereshit, passou por essa história de Sherem. O Eterno coloca aqui novamente a importância desse local, a importância dessa região. Porque vós atravessareis o Jardém para ir, para possuir a terra que Adonai, vosso Elohim, concede a vós. Possuam-na e vivam nela. A terra não vai ser de vocês, não. A terra é do Eterno. O Eterno concede para vocês. Vocês vão ter que devolver essa terra. Vocês vão possuir, vocês vão viver nela, ou seja, vocês vão transformar, vocês vão criar, vocês vão construir, vocês vão transformar. Podem fazer tudo, mas ela é do Eterno. Vamos ver daqui a pouco, o Eterno vai falar da Shemitah. A terra não é de vocês, a terra não é nossa. O Eterno nos concede para usufruto, para usarmos, para nos apropriarmos dela e para que a gente possa então usufruir dela da melhor maneira, desde que, obviamente, a gente esteja guardando os seus ensinamentos, as suas mitzvot. É isso que a gente precisa ter sempre claro. O Shemartem la asod, e guardai, né? E guardem, e guardai para fazer, porque não adianta guardar, ouvir os mandamentos, saber de cor e não fazer, gente. Tem que fazer. Não adianta saber escolher a banana, tem que ir lá escolher, né? Não adianta ficar só na teoria. Et kol ahukim ve'et ha-mishpatim asher anochi noten lifnechem hayom. Os regulamentos e juízos. Nós vimos lá na porção Vaet Hanan, na porção Itrô, nós vimos todos esses regulamentos, todos os juízos, nós estamos vendo isso desde Shemot, né? No livro de Vaikra nós vimos todos esses regulamentos e juízos. O que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer, o que a gente tem que fazer que é um juízo. É aquele mishpatim, né? É um juízo. Os juízos são aqueles que a gente entende claramente. Ó, não assassinar é fácil. Está na base da lei do Código Penal de todos os países, na Constituição de todos os países. Isso é lógico, né? Não pode assassinar ninguém, embora aconteça. Mas guardar o Shabat, por quê? Para quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque o Eterno falou e pronto. Então isso que precisamos ter sempre claro. Tem regulamentos, ruquim, que a gente não vai entender nunca. A gente às vezes ameaça, não, eu acho que é isso aqui, é por causa disso. Pode ser, pode não ser, ou pode ser. E essa resposta pode ser só a metade da resposta. Como nós veremos daqui a pouco, quando falarmos da alimentação adequada. Então, Moshe concedeu todos esses mandamentos e esses regulamentos para a gente, lá na porção Vaet Hanan, e agora ele vai fornecer de novo alguns para a gente lembrar, para a gente ter claro. Por quê? Porque a gente esquece. Né? A gente lê, a gente relê, mas a gente esquece. Então ele vai trazer de novo. Vai
massacrar na nossa cabeça para a gente entender isso. Ele Arroquim, Verramishpatim, Asher Tishmerum, La Asot. Esses são os regulamentos e os juízos que guardareis. Tishmerum, guardareis. Le Asot, para fazer Baaretz Asher Natan Adonai Elohei Avoterra Lecha. Que vocês vão fazer na terra que concede Adonai, o Elohim de teus pais, os teus antepassados, Abraão, Isaac, Jacob. Lechá, para ires, lechistá, para te apossares, Kol Hayamin Asher Hatá Haim Al Adamá, todos os dias que viveres sobre o solo, todos os dias de vida, todo momento. Porque quando viver embaixo do solo, meu amigo, já era. A menos que você seja um mineiro que vá cavar embaixo da terra, quando se estiver sob o solo, não tem mais jeito de guardar Hukim, Mishpatim, regulamentos e juízos. Então, todos os dias, não tem um dia que pode transgredir um pouquinho, não. Todo dia tem que guardar. Ah, mas hoje é Shabat, será que eu não posso comer um torresminho? Não. Todos os dias você tem que guardar, né? Você para de respirar um dia, não, hoje eu não vou respirar porque não preciso. Quero fazer diferente. Não, você tem que respirar todos os dias. Se o dia que você não respirar, Deus morreu, né? Então é isso que Moshe está dizendo, olha, esses regulamentos para todos os dias. Nós vimos lá, em Devarim, né, porção Vaet Hanan, Moshe disse os estatutos, Moshe disse os juízos, né? Moshe falou lá até o verso 19, ele já nos disse isso, ele repetiu tudo que foi trazido lá, né? Que foi trazido lá e na porção Itrô, lá no capítulo 20 de Shemot, né? Então, nós temos que ver em todos os momentos. Terrilim 104, cantarei Adonai enquanto eu viver, todos os dias sobre o solo. Cantarei louvores ao meu Elohim enquanto existir, todos os dias que viverdes sobre o solo, em cima do chão, no nosso planeta. Porque quando estiveres por baixo do solo aqui, ó, vai ficar durinho. Não vai se mexer, não vai poder cumprir nada, não vai poder se alegrar, não vai poder se entristecer, vai se deitar com os teus ancestrais, né? Então, preste atenção nisso. Abed te abdum et korha makumut. Destruireis. As traduções trazem geralmente certamente destruirás. Efetivamente destruirás, né? A palavra, quando se repete o verbo aqui, abed, e abed, né? Esse tave que representa o futuro, certamente destruirás todos os lugares. Asher Avidua, onde serviram, Shan Ali, Hagoim, as nações, todas as nações. Quem são as nações? Né? As nações, nós temos dois blocos de nações. As nações que se juntaram para construir a Babel, a torre da confusão, a torre onde o Eterno destruiu e colocou todo mundo lá, cada um falando uma língua para todo mundo se embolar, e a outra nação que escolhe o Eterno, que não construiu torre nenhuma, que não quis saber desse negócio de torre. Serviam apenas ao Eterno. As nações são as outras. Todas as outras nações
foram seguir outros deuses, deuses estranhos. Aten e Lexim, tem Yorshim, até Yorshim, Otan et Elohechem, que vós vos apossareis, et Elohechem, a seus Elohim. Então, essas nações serviram a esses Elohim, essas nações que ocupam o lugar que vocês vão ocupar, que nós vamos ocupar. Nós vamos ocupar o lugar dessas nações. Al-Harim, sobre as montanhas. Ha-Ravim, no alto. Né? Lembra da porção Bilã, porção Balac, quando eles construíram lá no alto dos montes, lá os altares para fazer sacrifícios de animais? Eles gostam de fazer esses locais no alto, né? Eu conheço no Brasil, no mundo inteiro, você vai em lugares mais complicados, altos, você vai lá, tem um templo lá em cima, lá uma construção de uma religião ou de outra, que eles ocupam os lugares ali em cima, eles gostam do lugar alto, né? Eles gostam do lugar alto. Ve'al ha gevaont, sobre as colinas, ve'al ha gevaont, sobre as colinas, tahat, e embaixo, kol etz ha'anan, e sobre toda árvore frondosa. Eles não gostam de árvorezinha qualquer, não. Tem que ser uma árvore, né? Tem que ser uma árvore grande, tem que ser uma árvore bonita, uma árvore frondosa, uma árvore que chama atenção. Lá, então, embaixo dessa árvore, a gente senta, faz ali uma fogueirinha, faz um negócio ali, oferece aos deuses estranhos ali. Então, nós já vimos lá em Shemot, né, quando o Eterno diz para não se inclinar diante dos deuses dessas nações. Não fará as obras que eles fazem. E vós derrubarei os seus altares, e quebrarei os seus troncos e colunas de ídolos. Né? Os troncos, aquelas arvorezinhas que pintam lá, que botam umas luzinhas, umas bolinhas coloridas lá para festejar. Né? Então isso tudo vem de Baal, isso tudo foi introduzido lá por Baal, essa história de utilizar troncos de árvores como sendo uma representação dos seus deuses. Então quebra isso tudo, derruba isso tudo, as colunas de ídolos. Né? Tem colunas aí, que no Rio de Janeiro tem muita, né? Tem muita coisa aqui. Não vou nem falar muito porque não quero agredir ninguém aqui, mas se que existe muita coisa aqui. Queimareis no fogo as imagens de adoração, não é aquela imagem que você tem lá para lembrar, né, do seu parente, para lembrar de uma pessoa importante, para lembrar a foto de uma criança, a foto de um animal, uma estátua lá que está no jardim, né, trazendo lá uma harmonia para o jardim. Não são essas imagens, né, são aquelas imagens de adoração, os fecel, né? Fecel, que é aquela imagem que a pessoa se ajoelha, pede para aquele pedaço de pedra lá ajudá-lo, pede para aquele pedaço de pau resolver os seus problemas, pede para aquela pedaço, agora já tem até de plástico com LED brilhando dentro, né, para que aquela imagem que foi criada por um artesão, ela venha trazer sucesso, solução para problemas que as pessoas têm. Né?
os seus Elohim, né, os seus deuses estranhos. Apagai e desaparecerão seus nomes daquele lugar. Então tira esse nome, deixa essa montanha sem esse negócio em cima, que ela vai virar aquela montanha. Simplesmente não vão nem lembrar que tinha alguma coisa lá em cima dela, né? Então isso é o que a gente precisa fazer. Lutassum quem Adonai Elohim. Não fazer assim Adonai vosso Elohim. Adonai nunca pediu para a gente fazer adoração a ele em cima de uma montanha, embaixo de uma árvore. O único lugar que ele definiu que iam ser feitos os sacrifícios é o Mishkan. Construa um Mishkan e habitarei no meio deles. É só ali, não é fora dali, não é em outro lugar, não é em qualquer outro lugar. É sempre naquele lugar que ele definiu, que ele estabeleceu. Não é em cima de nenhuma árvore, não é em cima, não é embaixo de nenhuma árvore, desculpe, não é em cima de nenhuma montanha, não é fazendo imagenzinha do Eterno. Não existe isso. Para o Eterno não existe isso. Só os Elohim, Aherim, só os deuses estranhos é que tem estatuazinha, que tem imagem, que tem fotografia, que sai na internet, que sai na mídia antissocial que existe por aí, né? Então não faça isso, né? Ande nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque não andem, né? Não andem. Vaikra 20:23, não ande nos estatutos das pessoas que eu lanço fora, porque fizeram estas coisas, e o Eterno se aborreceu deles. Então não faça isso, não siga esses deuses. Kiim el hamakon asher i vechar Adonai Elohecha mikol shivtaichem, pois só o lugar que escolherá Adonai vosso Elohim de todas as vossas tribos. Por que isso? O Eterno não escolheu ainda o lugar. O Eterno vai escolher. Claro que ele já escolheu, já sabe. Não existe passado, presente, futuro para o Eterno. Ele decidiu, está decidido em todos os momentos, mas ele ainda não manifestou para o seu povo qual é esse lugar. Não disse que vai ser da tribo A, da B, da C. Por quê? Porque aí ia polarizar, né? É na minha tribo, então vocês vêm, né? Vocês vêm trazer oferenda na minha tribo, vocês vão pagar ingresso, vocês vão usar uma bracedeirinha aqui para, se precisar sair e voltar, né? Toda essa estrutura que o pessoal faz para poder, né? Para poder receber dinheiro, receber benefícios, porque manda naquele lugar, né? Nós vimos isso lá em Israel, muitos lugares que são gerenciados por religiões, e aí você tem que obedecer lá, pagar, fazer o que eles exigem para que você possa entrar nesses lugares. Então, o Eterno aqui não disse, vai ser o Monte Grisim. Alguns acharam que mas não é o Monte Grisim. Vai ser um não sei aonde? Não vai ser não sei aonde. O Eterno vai trazer isso depois, né? Depois vocês saberão onde é que vai ser. Que lugar é esse? A gente acredita que vai ser o Monte Moriá, o local onde se vê o Eterno. Mas ele aqui não disse que é esse lugar. Por quê? Para que as pessoas não fiquem já dividindo o terreno, já fazendo cobrando ingresso, planejando aí como é que vai ser o marketing, como é que vai ser a ocupação desse lugar, né? Então não existe essa definição, porque não se pode criar idolatria frente aos ensinamentos do Eterno. O Eterno não aceita idolatria, né? Então isso vai ser sempre trazido assim, que escolherá Adonai, não que o Eterno escolheu, mas que escolherá. O verbo está no futuro, tem um Yud aqui que dá e verrar, escolherá. Lassum
para colocar et Shemu, o seu nome, Shan ali. Le Tirno Tidresu U Vata Chamar. Por sua habitação procurareis, e ireis para lá. Porque o Eterno vai colocar ali seu nome. E ali é a sua habitação. Aqui a palavra. Shkan, Shkan, de Mishkan, né? Mishkan. A habitação do Eterno. O Eterno vai escolher um lugar. Construa um Mishkan e eu habitarei no meio dele. Então, é esse lugar que o Eterno vai habitar, o lugar que ele vai escolher. Então, nós vamos ouvir sempre Moshe trazendo dessa forma essa informação onde o Eterno vai ficar. E levarão ali vossas elevações, ou seja, as ofertas queimadas, vossos sacrifícios, sacrifícios que serão feitos para a remissão dos erros, das transgressões, vossas 10ª partes, que vai ser dividido, né? Nós vamos falar amanhã sobre as 10ª partes. As contribuições de vossas mãos, vossos votos, vossas ofertas voluntárias e os primogênitos do vosso gado e do vosso rebanho. Por quê? Porque todo primogênito é do Eterno. O Eterno já disse isso várias vezes, né? Em Bamidbar 18:15, o Eterno diz isso, né? Todo aquele que abrir a madre, de toda a carne que trouxeram Adonai, tanto o homem como dos animais será teu. Toda a carne é tua, mas o primogênito é do Eterno. Então, todas as primícias são para o Eterno. Então, você precisa ter sempre a lembrança de dedicar todo o teu primeiro filho, todo o teu primeiro animal ao Eterno. Então, precisava ser lembrado naquela época e precisa ser lembrado hoje, né? É importante que todas as elevações, todas as ofertas queimadas sejam feitas nesse lugar que o Eterno escolherá. Não é em qualquer montanha, não é em qualquer lugar que vai ser feito, vai ser no lugar que o Eterno determinou, que é o Mishkan. Comerão ali na presença de Adonai, e vos regozijarei em tudo, estender vossas mãos nela, ou seja, tudo que você tocar, tudo que você for fazer, tudo que você pensar em realizar na tua vida, você sempre tem que lembrar que você está feliz porque você está fazendo aquilo para o Eterno. E nas vossas casas que te abençoou Adonai, teu Elohim, né? Então, sempre lembrar que a bênção veio do Eterno. E aí você vai ficar feliz, você vai se regozijar com tudo isso que você tem na tua vida. Em Filipenses nós lemos: regozijai-vos sempre no Eterno. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou seja, sempre estar feliz porque o Eterno está ao teu lado. Então é isso que a gente precisa ter sempre claro, né? Quando a gente faz o que o Eterno nos manda, a gente está sempre feliz, a gente não tem depressão. A depressão vem quando a gente se afasta do Eterno, quando a gente está longe do Eterno, quando nós o afastamos de nós. Precisamos sempre lembrar isso. E Moshe lembra uma coisa importantíssima ali: não fareis como tudo que nós fazemos aqui. Ou seja, tudo que eles estavam fazendo no deserto, aquela reclamação toda, aquela brigaiada que saía de vez em quando porque não tem comida, porque não tem carne, porque não tem água, né? Um povo bem revoltado, um povo bem injusto, né? Um povo que era um povo que Moshe várias vezes quis desistir porque aquele povo
era um povo teimoso, era um povo difícil. Hoje, ao homem, tudo é justo a seus olhos. Até hoje, né, as pessoas acham que tudo o que ela faz está certo, tudo o que ela pensa em fazer está certo. Não é porque o Eterno fez tudo, deixou tudo aí, então o que eu fizer, eu estou fazendo porque Ele está deixando. Não é assim, né? O Eterno coloca isso para que a gente escolha, para que a gente faça a escolha, para que a gente aprenda a fazer a escolha. Né? Lembra lá de Adão, no Gan Baeden, lá no jardim que ficava no Éden? O que ele fez? Ele tinha todas as árvores para se alimentar delas, menos de uma. Né? Mas tá ali você não pode comer dessa, mas aí ouviu a serpente, né? A Havá ouviu a serpente dizer, não, morte não morrerás. O Eterno colocou aí, mas você pode comer à vontade, está aí é para você comer. Né? Então não é assim. A gente precisa saber diferenciar o que é bênção e o que é maldição. Nós veremos na porção Kitavô todos esses detalhes. Né? Então preste atenção nesses detalhes. Vamos agora ao verso 12, 11. Hak bechol avat nafshecha tisbach verata vassar ve'ah halta passar. Somente com todo o desejo da tua alma comerás, sacrificarás e comerás carne. Ou seja, se você quer comer carne, não é proibido. Né? O Eterno diz que não pode. Mas isso é um desejo da tua alma, um desejo teu, interno teu, a você. Aquele que quer comer carne não é proibido, desde que ele, como nós veremos amanhã, escolha a carne correta para se alimentar. O Eterno permite, mas ele definiu lá na criação ainda, capítulo 1 de Bereshit, verso 29, que ele nos dá todos os frutos com sementes são para nossa alimentação. Então, o que acontece? A pessoa quer comer carne. Ah, não, eu quero carne, quero carne, quero carne. Eles reclamavam lá no deserto, não aguento mais comer mãe, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Por quê? Porque eles tinham esse desejo da alma. Então ele concede, né? Ele concede que você coma carne, permite que você coma carne. Você vai responder certamente por isso, né? Porque você escolheu, você vai ter a consequência dessa escolha. Nós veremos mais amanhã, quando falarmos da Kasherut, né? Não vamos entrar aqui no detalhe da alimentação. Mas é importante notar aqui que o Moshe ressalta muito bem que o desejo de comer carne é um desejo que vem interno à pessoa. A pessoa quer, né? Então ela não consegue se livrar dessa vontade tão facilmente. Então ele quer porque quer comer a tal da carne. Somente com todo o desejo de tua alma sacrificarás e comerás carne, conforme abençoou Adonai teu Elohim. Concede a ti dentro de todos os teus portões. O que é dentro dos portões? Dentro dos portões quer dizer que é dentro da cidade, né? Aquelas cidades eram fortificadas e tinham os portões. Então, quando ele fala dentro dos teus portões, o tradutor coloca nas tuas cidades, né? Então, vamos aqui novamente lembrar que essa tradução aqui está dentro do texto, né? Traduzido diretamente do texto do hebraico. Não vamos adotar palavras diferentes. Então, dentro dos portões é lembrar que as cidades eram fortificadas e na fortificação existia aí os portões, né? Para entrar e sair da cidade. Comerão quem comerá? O impuro e o puro a comerão. Quem que é o puro? O puro é aquele que recebe a bênção do Eterno. O impuro é aquele que recebe a maldição, ou seja, aquele que
faz contra o Eterno, que faz diferente do que o Eterno ensina, esse vai receber a maldição, né? E aquele que faz de acordo com o que o Eterno ensina, esse é o puro. Algumas traduções trazem aqui como imundo, né? Imundo dá uma ideia diferente de impuro, né? A pureza é aquele que ouve o Eterno, guarda os seus mandamentos e pratica os seus mandamentos. O impuro é o que faz ao contrário, não ouve, ou não guarda, ou não pratica. E todos têm direito a comer, todos têm direito a se alimentar. O Eterno dá o alimento para todos. Não é puro, come. Não é puro, vai comer lagartixa. Não, não é assim. Todo mundo tem que comer o que o Eterno, né, que o Eterno dá para todo ser humano. Como gazela e como cervo, né? Vão comer o que? Um alimento que é esse alimento que não é levado ao sacrifício. A gazela e o cervo são animais ruminantes que têm casco fendido, mas não são oferecidos no altar, não são oferecidos como animais, como alimentos, como animais que vão ser sacrificados para que uma transgressão seja redimida. A remissão, ela exigia que fosse um animal, né, um animal adequado. Agora, que animal, né, que animal eram servidos ali? Que animal eram servidos? Não, que animal eram sacrificados. A gente tem que lembrar que o sacrifício não é porque o Eterno quer o sacrifício, não é porque o Eterno não subia aquele aroma agradável ao Eterno. Não é o aroma do churrasquinho lá do boi, do churrasquinho do cordeiro, não. Se o aroma de carne queimada fosse agradável ao Eterno, o Beit HaMikdash não seria um palácio de mármore, seria uma churrascaria, né? Seria um lugar ali onde tem cheiro de carne queimada à vontade. O que o Eterno gosta de sentir é o aroma que sobe daquele que realmente não quer transgredir mais, que aquele que fez, mostrou frutos de arrependimento, aquele que sabe que errou e que não quer mais errar, e que por isso ele oferece o seu sacrifício para que não volte mais a transgredir. A gente tem que sempre lembrar que não era oferecido ali a gazela, a corça, né? Cabrito, por exemplo, esses não eram oferecidos no altar para o Eterno. Mas quem era oferecido? Que animal que era oferecido? O boi e o carneiro. Por que o boi e o carneiro? Né? Porque o sacrifício era para a pessoa, né? Para aquele que transgrediu, sentir, né? Sentir que ele estava perdendo muito quando ele transgredia. Hoje, né? Hoje tem fazendeiros aí que tem milhões, milhares, sei lá quantas cabeças de gado. Então, vou separar aqui aquelas 10 ali, porque toda vez que eu transgredir, eu mando o meu capataz levar lá no mexicano e ele vai lá e oferece em sacrifício. Esse sacrifício não serve para nada. Naquela época, um boi, né, era valiosíssimo. Às vezes o camponês tinha lá 1 ou 2 bois no máximo, né? Um tantinho de ovelha lá, que era para que ele pudesse obter, por exemplo, com o boi, ele cuidar da plantação, o boi puxava o arado, o boi numa carroça levava a colheita, levava a semente, levava o implemento agrícola lá que ele precisasse. O boi era uma ferramenta, não existia trator, né? Não existia nada disso, não existia drone lá que vai voando, fazendo a plantação, jogando a semente com drone. Não era o boi que fazia tudo, e às vezes só tinha 1 ou 2 bois. Se o cara transgredisse e precisasse oferecer o boi em sacrifício, ele está sem nenhuma condição de subsistência, porque a partir dali é ele que vai ter que puxar o arado, né? Vai ter que puxar o arado e o outro lá vai conduzir o arado, ele perdeu aquele boi. Então, o carneiro é a mesma coisa, o carneiro tinha lã, que ele tosqueava o carneiro, pegava aquela lã, fazia roupa
para sua família, ou então vendia aquela lã, né? Se ele sacrificasse o carneiro, perdeu, né? Perdeu essa fonte de renda. Então o sacrifício era a pessoa que fazia, não o eterno. O eterno, quando vê uma pessoa que só tem um boi, mas ele se arrepende da sua transgressão e leva esse boi para ser sacrificado, ele realmente se arrepende. É diferente daquele que manda matar lá, pega lá um boi lá e manda sacrificar e ele nem vai lá, né? Então esse sacrifício não serve para nada, esse sacrifício não está emitindo aí, soltando um aroma agradável ao eterno. Que não há no coração esse fruto de arrependimento, não está mostrando que está arrependido por ter cometido tal transgressão. E aqui nós vemos que os animais, né, que, como a gazela e o cervo, esses animais vão ser comidos por aqueles que são puros e por aqueles que são impuros. E é importantíssimo, Hadam Loterlu, somente do sangue não comerás. Haaretz Tishperenu Kamaim, sobre a terra o derramarás como águas, não se come o sangue de jeito nenhum. Né? A carne, né, como nós vimos lá em Bereshit, a carne com sua carne, com vida, ou seja, com sangue não comereis. O Eterno já falou isso lá para Noar. Né? Aqui nós estamos na porção Noar. A carne, o que o Eterno fez ali, né? Foi nesse momento que o ser humano passou a comer carne, lá em Noar. Por quê? Porque com Mabul, muitos dias a terra coberta de água, a vegetação que existia, aquela alimentação, ela ficou, né? Muitas delas morreram, nós perdemos aí mais de 40% da vegetação que existia naquela época, e as que sobreviveram, elas levaram tempo para começar a produzir, a ter frutos, a crescer novamente. Ficaram lá submersas muitos dias. Então o Eterno falou para Noar: leve de cada animal puro, leve 7 pares. Por quê? Porque ao saírem do Mar Puro, aquelas 8 pessoas, né, Noar, seus 3 filhos e as 4 esposas, eles teriam que se alimentar. Então eles iam se alimentar do animal adequado, do animal que fosse aquele animal puro, né, puro para a alimentação. Mas o sangue, o Eterno é claro em dizer, o sangue é a vida que está no animal. Então o sangue não bebereis. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de gado, quer de ave. Então, isso nós vemos até nos escritos nazarenos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada. Então nós vemos que em todo momento a Escritura proíbe que se coma do sangue. Por quê? Porque no sangue está a vida do animal. Não se pode comer o sangue do animal, mesmo sendo um animal adequado para a alimentação. Nunca, nunca se faça isso. Não comerás dentro de teus portões a 10ª parte dos teus grãos, teu vinho novo, teu azeite fresco, o primogênito do teu gado e do teu rebanho, e qualquer voto que prometeste. Ou seja, se você fez alguma promessa, agora você tem que levar lá para esse local que o Eterno escolherá para você, então, cumprir esse voto. E a oferta voluntária é a oferta de contribuição da tua mão. Então, nesse momento, você deve levar a esse local, você deve levar e não comer dentro dos teus portões toda a tua produção. Né? Então, nesse momento é o momento de você
fazer essa oferenda ao Eterno. Guarda, Hashamer, guarda, Lechá, por ti, Pentazoav et Halevi, para que não abandones ao Levi, ou seja, não deves abandonar o levita. Kol Yamin al-Adamah, todos os teus dias, né, sobre o teu solo, sobre Adamecha, Ademartecha, sobre o teu solo. Então não deves abandonar o Levi, né, em todos os momentos. Por quê? Porque o Levi não teve a herança, o Levi não tem de onde tirar o seu sustento, o Levi não tem de onde tirar nada para ele. Por quê? Porque tudo vem do Eterno. Então vem do Eterno que passa através das pessoas. Quando expandir Adonai teu Elohim, teu território, conforme te falou, e disseres, comerei carne, porque deseja a tua alma consumir carne, em tudo que deseja a tua alma comerás carne. Então não é proibido comer carne, não é uma transgressão comer carne, né? Então as pessoas precisam ter clareza disso, fazer a escolha e não se sentir transgredindo porque estão comendo carne, mas de acordo com as carnes, com os animais que o Eterno considera adequados para a alimentação humana. E nunca o sangue e nunca a gordura. Né? São as duas restrições que o Eterno faz. Sangue e gordura, nunca. Retire todo o sangue, retire a gordura do animal. Se estiver longe de ti o lugar que escolherá Adonai teu Elohim para colocar seu nome ali, abata do teu gado, do teu rebanho que concede Adonai para ti, conforme te ordeno, e comerá dentro de teus portões em todo o desejo de tua alma. Então, se a pessoa estiver muito longe, né, aí ela pode, então, comer na sua cidade, comer dentro dos portões dessa cidade. Somente ser forte para não comer o sangue. Novamente a restrição do sangue, né? A proibição de comer sangue, ela é trazida 7 vezes na Escritura. Então é importante a gente lembrar isso, né? Sempre o Eterno está mostrando, não coma sangue, não coma sangue, não coma sangue. Aí o cidadão vai lá e come sangue, né? Quer transgredir, não tem jeito. Somente ser forte para não comer o sangue, pois o sangue é a alma, o sangue é a vida. Não coma a alma com a carne. Então, você deve jogar o sangue sobre a terra como se fosse águas. Né? Então, isso é importante. Todo o sangue deve ser retirado da carne. Né? Como a gente viu recentemente, na porção, recentemente que eu digo, já tem alguns meses, algum tempo atrás, o nosso querido Moré Fábio trouxe aqui um estudo muito interessante, né, falando sobre as regras para o abate da carne, para a retirada do sangue, para como que deveria ser o animal sacrificado, né, com critérios de higiene, de a proteção ao próprio animal, sem fazer o animal sofrer. Então, você veja lá atrás, na porção Shemini, todo esse estudo, esses detalhes, né, que estão aí, que deixam claro para a gente como que o Eterno se preocupa sempre com a nossa alimentação, sempre com os animais. Ele sempre traz essa preocupação desde o início. Né? Desde o início ele nos mostra essa preocupação com os animais, principalmente com a nossa alimentação. Por quê? Porque se uma alimentação inadequada vai fazer com que o nosso corpo funcione de forma inadequada. Não o coma, sobre a terra derramam como águas, o sangue deve ser então derramado nas águas. Lo tohelnu lemahan itaf lecha
Ulevanecha acharecha ki ta'aseh ha-yashar beinav Adonai. Não coma para que seja bom para ti e para teus filhos depois de ti. Então, é importante que vai ser para toda a nossa descendência se a gente fizer isso, se a gente não comer a carne. Isso é um ruquim, né? É um ruquim, não devemos comer, porque o Eterno está dizendo que não devemos comer. Mas aqui a gente já tem um significado desse ruquim, né? Por quê? Porque a vida está na carne. Porque farás o que é reto, Hayashar, o reto, aos olhos de Adonai. Então, quando você faz isso, você está cumprindo o mandamento. Você está sendo aquele que vai receber as bênçãos lá sobre o Monte Grisim. Né? Na porção que está bom, nós vamos ver uma repetição mais detalhada de todas essas bênçãos que vão ser levadas sobre o Monte Grisim. Kadashecha, somente o que para ti tornaste sagrado, separado. Kadashecha asher ihu lecha unederecha tissa uvata il hamakon asher iverchar Adonai. Somente o que para ti tornasse separado, ou seja, santo, e teus votos levantarás e irás para o local que escolherá Adonai. Então, você separa na tua vida o que é sagrado, separa na tua vida o que é sagrado, é separado para o Eterno. Aquilo que você dedica ao Eterno. Então, são os primogênitos, né? São as obras justas da tua vida, isso você separa para o Eterno. E se você fez algum voto, né, você deve então cumprir esses votos. Você não deve deixar de cumprir o voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, sempre cumpra com esses votos. Shemur veshamata et kol hadevarim haele asher hanochi metzave metzavecha. Guarda e ouça todas essas palavras que eu te ordeno. Le ma'an e itav lecha u lecha ule vanecha arerecha ad olam ki ta'aser hatov vechayashar Banav Adonai Eloher, para que seja bom para ti e para teus filhos depois de ti, para sempre, Adolam, para sempre, porque farás o bom e o reto aos olhos de Adonai, teu Elohim. Nós devemos escolher entre bênção e maldição justamente para isso, para mostrar para o Eterno que nós estamos fazendo o que é reto e o que é justo, o que é bom aos olhos do Eterno. Ele nos dá essa opção. Nós escolhemos se queremos ou não fazer o que é reto ou fazer o que é torto, fazer o que é bom, fazer o que é ruim. Lembra do fruto da árvore do conhecimento bom e ruim? É o mesmo fruto. Você precisa saber o que é bom e o que é ruim. Você vai avaliar o que é bom e ruim comparando com todos os ensinamentos dessa Torá, com todas as mitzvot do Eterno, com todos os ruquim, com todos os mishpatim. E os ruquim, os mishpatim estão inseridos nas 10 palavras.
Mas como assim? Né? Eu não vi nas 10 palavras que não pode comer a carne com sangue. O primeiro mandamento diz: Anohi Adonai Elohecha, Asher hositecha me'eretz Mitzrayim beit avadim. Eu sou o Eterno que te tirou da casa da servidão, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Aí estão embutidos todos os ruquim. Por quê? Porque você vai reconhecê-lo como teu Elohim, como teu Criador, que sabe o que você precisa e não vai transgredir o que ele está te ensinando. Todos os ruquins estão ali dentro desse primeiro mandamento. Reconhecer que ele é Adonai, o teu Elohim. A partir daí você vai cumprir com todos os ruquim que ele nos ensina. Quando eliminar Adonai teu Elohim, as nações que tu entrarás nelas para as tomar de diante de ti, as herdarás e habitarás na terra delas. Então, o Eterno vai te levar para esse local e você vai tomar esse local, vai habitar nesse local, vai transformar esse local num local que ali se ouve as palavras do Eterno, ali se praticam as palavras do Eterno. Então você precisa ter essa consciência, porque o Eterno vai lutar com você, por você, se você ouvir todos os seus mandamentos para praticá-los. Então, só assim você terá o braço do Eterno lutando por você. Guarda para ti, para que não enredes atrás delas, ou seja, dessas nações, em vez de lutar contra elas, como muitos vão fazer, muitas tribos vão lá e não vão expulsar ninguém, vão lá aprender a fazer o que aquelas tribos, que aquelas nações fazem. Depois de serem destruídas na tua presença, para que não sejas enganado por seus Elohim, né, aqueles deuses de pau e pedra, para dizeres: como servirão essas nações a seus Elohim? Farei assim também eu. Até hoje muita gente faz isso. Né? Até hoje milhões de pessoas no mundo seguem, né, dizem seguir ao Eterno, mas seguem esses deuses outros aí que vêm com muitas e muitas imagens agradáveis, sons agradáveis, enfim, um monte de coisa agradável que fala assim, não, é esse, ó, você pode fazer isso também, você segue, né? Você segue Adonai, o teu Elohim, mas você segue também esse outro aqui, porque não tem problema nenhum, não vai causar nenhum transtorno, é tudo obra do Eterno, né? Tudo é justo aos teus olhos, é assim que Moshe disse, né? Hoje a gente faz tudo que é justo aos nossos olhos e a gente acha que isso está certo, mas a gente tem que fazer o que é justo aos olhos do Eterno, o que é justo e reto aos olhos do Eterno, não aquilo que a gente acha que é bom, mas o que o Eterno diz que é bom, né? Porque a gente não sabe escolher entre a banana boa e a banana ruim se a gente não tiver aprendido, se a gente não tiver consciente dos ensinamentos, né? Fazendo essa analogia aí que eu falei lá atrás das bananas. Não farás assim Adonai teu Elohim, pois toda abominação que Adonai odeia fazem a seus Elohim. Até a seus filhos e suas filhas queimaram no fogo para seus Elohim. Veja que atrocidade eles chegaram a fazer, essas nações faziam isso, né? Primogênito, em vez de oferecer a Adonai, oferecer o primogênito a Adonai não tinha nada de ruim, não tinha que fazer nada, era simplesmente dizer, né, que aquele primeiro filho era um filho oferecido ao Eterno, não tinha que fazer sacrifício nenhum com aquela criança, nunca houve sacrifício de gente, né, pela Escritura, pela Torá do Eterno. Mas esses cidadãos, né, essas nações faziam isso, o Deus Molor, né, o Deus Molor, eles faziam lá uma estátua de ferro, botava lá um braseiro lá dentro e jogava as crianças com a promessa de que ia ter mais produção, que o campo ia produzir mais, que o gado ia
proliferar mais, nada disso é verdade. Então, abomine, isso é abominação para o Eterno, afasta da tua vida isso. E aqui, uma frase que muita gente passa uma borracha em cima. Et kol hadavar asher anuchi metzaveh aterem uto. E todas as palavras que eu vos ordeno, tishmeru la asot, guardareis para fazer. Lo asot, não adicionem, não somem. Alave, não somem a ela, não acrescentem a ela. Velo tigla mimino, e nada diminuam dela. Não acrescentem a ela e nem diminuam nada. Todas as palavras da Torá, todas as palavras necessárias estão aqui. Não pode tirar, como muita gente tirou, não pode acrescentar, como muitos acrescentaram, né? Então isso é absurdo. Por quê? Porque qualquer iud, qualquer coisa que for alterado vai alterar todo o significado da Escritura, vai alterar todo o ensinamento que vem dentro dessas palavras. Então não façam isso, não alterem qualquer letra. A tradução pode ser feita, a tradução pode ser adaptada para uma cultura atual em relação à cultura daquela época. As frases podem ser escritas diferentes do que eu escrevi aqui, desde que mantenha o sentido. Mas no original, no hebraico, deve ser mantida a forma original, porque cada letra que sair, cada letra que for acrescentada vai mudar um ensinamento que está embutido no texto e que você vai descobrir aos poucos, né? Você vai descobrir aprofundando mais nas letras, no símbolo das letras, nos números associados, na sequência de letras equidistantes, e assim você vai conhecendo mais e mais e trazendo para o teu conhecimento pechat, o teu conhecimento mais simples, muito mais entendimento da Escritura. Então o Eterno diz isso, escreveu a Torá com todas as letras necessárias e suficientes, não precisa uma mais, não precisa uma menos. Então não acrescente a ela e nada tirem dela. Isso é que a gente sempre fala aqui no canal, seguindo os ensinamentos do nosso mestre Yeshua, né? Não pense que vim abolir a Torá e os profetas. Não abolir, mas planificar, porque antes que céus e terras passem, não se alterará um iud ou um kodesh da Torá até que todos se levantem. Então, não mude nada, não altere nada, e não permita, e não aceite, né, cópias que tenham essa alteração. Traduções, tudo bem, as traduções elas têm um objetivo, né, trazer o conhecimento, pelo menos, do texto em geral, da história geral, que vem trazida na narrativa, né, dos ensinamentos que vem trazidos. Mas o estudo tem que ser dentro de um texto que nunca foi alterado. Adonai, veish mirihah.
והודנקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Baruch Hashem. Shalom, shalom. Tenham todos uma boa noite de sono. Amanhã, por volta das 10 horas, retornaremos para falar de um assunto muito interessante, que já foi falado várias vezes, né? Mas que sempre precisamos lembrar que é justamente a alimentação adequada para o ser humano, né? O ser humano bobeia muito na escolha da sua alimentação, come muita coisa errada e depois reclama que a saúde vai mal, que dói o fígado, dói isso, dói aquilo outro, né? Fica deprimido, fica ruim de muitas coisas e não sabe por quê, mas porque lá atrás comeu muita porcaria, o seu organismo foi degradado. E o único que conhece bem o nosso organismo não é o nutricionista, não é o médico, é aquele que criou esse corpo a partir dos elementos que vêm do solo, né? Que insuflou na nossa narina justamente a Nefesh Hayah, a alma vivente, e que sabe o que a gente precisa. Então vamos ouvi-lo novamente amanhã, falando sobre a Kasherut. Shalom, shalom. Vamos ficar agora com mais algumas imagens da nossa viagem a Israel. Tá aqui o Felipe, o Jaimson, o chefe aí da caravana de Prison, eu aqui, o Daniel, descendo pela trilha. A gente vai fazer esse caminho que estava lá em cima, né, de Corazim, e uma trilha antiga que foi aberta aqui, né, caminho antigo que vai até Quifarnaum, que é as margens do Kinneret e do Mar da Galileia. Vamos embora de pés e o Felipe vai arrodear e pegar a gente lá com o carro na cidade de Quifarnaum. Shalom, shalom, meus irmãos. Já já a gente chega, se o Eterno se permitir. A trilha é longa, viu? Shalom. Vamos na Shalom. Amém. Amém. Baruch Hashem. Estão indo no caminho entre Corazim e Quifarnaum. A mesma trilha que Yeshua e os discípulos faziam nos tempos antigos. Eles vão passar por esse vale até chegar lá no Kinneret. É uma expedição, uma aventura. Shalom, meus irmãos! Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 והרב איתן את
את אדוני אלוהיה בכל לבביך בכל נפשך בכל מאודיך ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבביך בכל נפשך בכל מאודיך שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד 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 ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת 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 Tantas histórias, tantos momentos espetaculares da vida. A vida de Israel começou nessa nação, eles atravessaram esse rio. Esse rio abriu a porta para o povo passar. Esse rio viu um machado de currar. Esse rio